daí, você moldou, separou, avaliou o molde, está correto? Desinfecção. Você vai lavar em água corrente para tirar sangue e saliva. E você vai usar o hipoclorito 1%, você vai borrifar a uns 30 centímetros, uma ou duas borrifadinhas, e você vai aguardar 10 minutos para desinfectar o molde, tá bom? Existem muitas doenças na cavidade oral, hepatite B, hepatite C, hoje em dia Covid-19. Então nós temos que desinfectar esse molde. Desinfecta 10 minutos desinfectando, para depois lavar de novo, e daí sim você poder empacotar e mandar para o técnico. Se for molde de poliéter ou de silicone de adição, você tem até 14 dias para vazar. Então você manda para o técnico vazar. Lá no técnico ele tem um espatulador de gesso, ele vai pesar o gesso especial, ele vai utilizar o espatulador mecânico, ele vai utilizar água destilada para fazer o gesso. Então a qualidade de gesso dele é muito melhor do que o nosso, que utilizamos água da torneira, que muitas vezes não tem nem a balança para pesar a proporção água-pó, muito menos o espatulador a gesso. Tá? Então ele vai utilizar lá tudo isso, o gesso dele vai ser melhor. O que você faz no consultório? O antagonista. O antagonista, você vai moldar com alginato, ou você vai moldar com silicone de condensação, e daí sim você vai vazar no seu consultório com o gesso especial, porque daí não pode ser mandado, é vazamento imediato, mas daí é o antagonista, não tem grandes problemas, tá? Não precisa a mesma precisão do modelo de trabalho, por isso pode ser com alginato. Então você vai moldar o antagonista ali no seu consultório. Você vai montar na chorão no seu consultório. Mas o modelo de trabalho, preferencialmente, mande para o técnico para ele poder vazar. Quando que você não pode mandar o modelo de trabalho? Se você fez a moldagem com casquete de moldagem, você utilizou o casquete, e depois a sobremoldagem foi de alginato, aí você não pode mandar para o técnico. Aí você vai ter que vazar com gesso tipo 4. Tá? Aí o vazamento, lembra, é imediato. Né? Então, dentro do casquete de moldagem, utilizou silicone de adição, lembra, 1 hora faz o vazamento. Dentro do casquete de moldagem, utilizou poliéter, meia hora faz o vazamento. Tá? Nesses casos de moldeira individual com sobremoldagem de alginato. Se você fizer a moldeira individual, utilizar poliéter dentro e a sobremoldagem também for poliéter, aí você pode mandar para o técnico, tem até 14 dias, tá bom? Ou silicone de adição e fora adição também. Também pode ser mandar para o técnico, tá certo? Vazamento de gesso é tão importante quanto a montagem, né? Então vai mandar para o técnico se for de poliéter adição, já falei isso, né? E existe até um antibolhas, que é para diminuir a tensão superficial, tanto do poliéter quanto do silicone de adição, que é um detergente. Se você borrifar ali um antibolhas, ele vai diminuir a tensão superficial, é mais fácil do gesso escorrer, tá? O técnico faz isso. Ele joga um antibolhas, tira fora o excesso para depois vazar o gesso, para não ter perigo de fazer bolha. O bom é que se fizer uma bolha, se for de adição ou de poliéter, depois você pode vazar outro gesso, você não perdeu, né? Depois você espera, se for adição, espera 1 hora, se for poliéter não precisa esperar, e você pode vazar o segundo modelo, o terceiro ou o quarto, quantos precisarem, tá? Você vai manipular o gesso de acordo com a especificação do fabricante, e como a espátula pequenininha, você vai colocando em pequenas quantidades, para que esse gesso escorra e vá preenchendo dente por dente, tá? Pequenas proporções até preencher. Então olha ali como tá ali, ó. Olha só, olha como é pequena a quantidade, é menos do que um dente. Você vai jogar uma bolota de gesso, aí vai aprisionar a ar, vai ficar bolha de ar. Então uma pequena quantidade vai escorrendo, bota no palato, ela escorre pela palatina até lá dentro da incisal. E daí vai enchendo da incisal para cervical. Encher um dente do preparo, vai para o outro, enche o outro de gesso, para depois ir para os outros dentes, para depois preencher o resto. Pequenas proporções, tá? E daí o gesso especial tipo 4, você vai, depois de 1 hora já dá para separar. De 1 a 2 horas é para ocorrer a separação do molde, caso ele seja de alginato, tá? Porque você só vai vazar no consultório se a sobremoldagem for de alginato ou de silicone de condensação, né? Então você vazou o gesso, se a sobremoldagem for de alginato, é para separar de 1 a 2 horas, no máximo 2 horas, tá? Depois disso, o alginato começa a reagir com a gipsita do gesso. Se for de silicone de condensação, está mais tranquilo. 1 hora para separar esse modelo, 1 hora, 45 minutos a 1 hora, depender se é verão, se é inverno, mas 1 hora dá para separar já, separar o modelo de gesso, e no máximo em 2 horas se tiver alginato envolvido. E daí, você vai separar, você vai ter um modelo de trabalho.
Você obteve o modelo de trabalho a partir do seu molde. Daí você vai fazer um troquel. O que é um troquel? O troquel, gente, é uma peça que você consegue tirar o dente, fazer a restauração, fazer a cerâmica fora e voltar para a boca. Imagina você fazer uma restauração direta, uma classe 3. Imagina que você pode tirar o dente do paciente, fazer a restauração fora e depois botar ali na boca de novo. Que maravilha que não ia ser. Então, para isso serve o troquel. É para você tirar o preparo dentário, tirar o preparo, fazer a coroa fora e voltar para a mesma posição. Para garantir a adaptação das proximais, mesial e distal, tá? Então, o modelo de trabalho é feito, é vazado com gesso tipo 4. E depois disso, eu vou fazer o troquel. Isso aqui é o troquel, ó. É um modelo individual, olha só, é um modelo individual do dente preparado. Então, essa peça aqui, ó, é a parte macho, é um pininho. É que nem uma tomada. O que fica na parede da tomada é a parte fêmea, a parte macho é o que encaixa. E bem encaixa, tá? Então, ali é uma parte macho. E lá no modelo tem a parte fêmea. Então, você consegue tirar esse dente, que nem tá ali, ó, por exemplo, esse preparo aqui, ó. Você consegue remover esse preparo. Você remove, faz fora, dá o acabamento fora e volta ali só para finalizar a adaptação. Então, esses troquel são pinos que permitem o retorno exato à posição original. Então, o que é o troquel? O troquel é um dispositivo que funciona com pinos metálicos que permitem a remoção do preparo e a sua inserção na posição original do modelo. Deve ser estável no modelo, obviamente, para não ter distorção, e deve permitir o acesso ao término cervical. Por que acesso ao término cervical? O término cervical é a área crítica. Lembra? Não pode ter mais do que 120 micrômetros de espaço. Então é a área danada. É a área danada de moldar, é a área danada de preparar, é a área danada de acabar o provisório, e é a área danada de fazer a coroa cerâmica. É a área difícil. Então você tem que fazer essa coroa acabada no término. Para fazer isso, o técnico tem que expor esse término, tem que desgastar todo o gesso daquele preparo. Então veja essa primeira foto aqui, ó, o modelo foi troquelado. Aqui, ó, o modelo foi troquelado. Ele serra com uma serrinha aqui, ó, ele serra aqui, ele serra com uma serrinha aqui e serra aqui. Daí ele consegue tirar, ele tira esses pinos, ó. Saiu o primeiro com pino, saiu o segundo com pino. Então o modelo foi troquelado naquela região. Para daí ele expor o término cervical no modelo. Olha só, ele vai com uma fresa. Essa primeira imagem aqui, ele vai com uma fresa, ó. Ele pega uma fresa e ele vai expor o término cervical. Ele vai com a fresa até próximo do término. Mas não vai tirar tudo, porque a fresa tira lasca, tira muito gesso. Então vai até próximo. Quando chega mais ou menos próximo, ele termina de expor com uma lâmina de bisturi. E daí nós vamos ter aqui, ó, todo o término exposto, para depois ele marcar com o giz vermelho. E daí olha a diferença dessa foto final para essa primeira foto aqui, ó. Olha só. Essa primeira foto aqui, ó, tem a gengiva em volta, então é difícil dar acabamento com a cerâmica. Nessa última foto agora, não tem mais gengiva de gesso, tirou toda aquela parte referente à gengiva do gesso. Então ele consegue dar o acabamento perfeito no término cervical, para que fique uma adaptação perfeita, para que termine com uma fenda com um gap menor do que 120 micrômetros.